para vocês verem a cremosidade e a delícia que está esse prato. Essa é a nossa estrela do dia. Uma receita rápida, fácil, fitness, claro, maravilhosamente rápida de fazer. E uma delícia para comer. Uma berinjela com calabresa fininha. Gente, fica uma delícia. O recheio é rápido, assar é rápido e comer é de degustar. Essa é a delícia feita hoje para você com muito amor e carinho. Bora lá fazer essa receita, meus queridos? Hoje, então, vamos fazer a nossa berinjela recheada. O primeiro passo, meus queridos, é tirar essa pontinha aqui, ó. Vamos escolher uma berinjela bem grande, bem bonita e vamos tirar as pontas. E a quantidade de berinjela que vocês quiserem fazer, fica a critério de vocês. Eu hoje vou preparar 2. Como nós vamos fazer? Nós vamos primeiramente tirar as pontas e partir ao meio. A berinjela, pessoal, assim que a gente parte ela oxida essa partezinha aqui. Ó, e às vezes a gente tem uma surpresinha, né, gente? A gente compra e não enxerga por dentro. A gente tem uma surpresinha. A gente tira essa surpresinha desagradável. Pronto. E vamos partir a outra ao meio. Pronto. Ó, mais uma. Mais uma com uma surpresinha desagradável. Não tem problema, a gente retira. A gente retira. Porque verdura, gente, quando a gente compra de feira, que a verdura é orgânica, às vezes acontecem de a gente ter esses inconvenientes. Mas tranquilo, mas a verdura também é mais saudável, né? Então a gente vamos retirar essa parte aqui, que está estragada, não nos interessa. A gente tira. Pronto, também não é problema. E agora nós vamos colocar ela na água com sal. Por quê? Porque se nós tirarmos agora e começarmos a trabalhar sem que a gente coloque na água com sal, ela vai oxidar e amargar. E nós queremos uma berinjela saborosa. Então nós vamos colocar dentro de um bowl todas as partes. Vamos acrescentar água. Água, temperatura ambiente, tá, gente? Mas tem que cobrir. Vamos colocar mais água. Pronto. E vamos salgar. Nossa, respingou água para tudo quanto é lado. E vamos colocar sal. A gente precisa salgar essa água, tá? Não necessariamente a berinjela, é a água mesmo que tem que ficar salgada. E agora aqui em cima eu vou condicionar um peso para que elas fiquem imersas na água. Eu vou colocar aqui um prato. Aqui um prato e vou colocar um prato como peso. E vamos deixar assim, vou cobrir, vamos deixar assim por 30 minutos. Para que ela possa desoxidar. Ela vai ficar no sal, marinando no sal e não vai oxidar. E vou cobrir ela agora. Enquanto que a nossa berinjela fica marinando no sal, nós vamos aproveitar esse período, claro, passar um paninho aqui, né, gente? Vamos passar um pequeno paninho para dar uma secada nessa nossa base. E vamos já picar e fazer a cebola. Aqui eu usei uma meia cebola e 2 linguicinhas calabresas, essas fininhas, ó. Eu já aproveitei esse período para agilizar esse processo. Dei uma fritadinha primeiro na calabresa e logo na sequência acrescentei meia cebola picada. E dei só uma leve refogada para a nossa berinjela recheada. E agora na sequência, enquanto a nossa berinjela fica marinando no sal, vamos preparar o molho. Porque assim que nós começarmos o preparo dela, nós já estamos com o nosso molhinho pronto. Vou colocar uma colherinha de chá de sal num bowl. Uma colherinha de chimichurri, uma colherinha de orégano. Lembrando, pessoal, que todos os temperos são opcionais. Se tiver algum que você não goste, não queira ou não possa comer, substitua. Tem inúmeros outros, todos eles são maravilhosos. Também vou acrescentar uma colherinha de chá de pimenta calabresa.
Claro que vai ficar um pouquinho mais apimentado, mas vai ficar uma delícia. E vamos acrescentar uma boa parte de azeite de oliva. Uma boa dosezinha, gente, vai ficar muito bom. E vamos mexer esse nosso molinho. E vamos dar uma leve apimentada com pimenta. Gente, eu já provei, tá uma delícia. Está realmente maravilhoso. Só vou colocar um pouquinho mais dessa pimenta, esse mix de pimenta, na verdade, porque eu amo, mas é opcional. Se você não quiser, é só não colocar ou substituir o tempero pelo qual você goste ou tenha preferência. Deixamos o nosso temperinho pronto, vamos reservar e vamos para a nossa próxima etapa. Olha, pessoal, se vocês observarem, a nossa água tá bem escurinha, né? Essa é a oxidação. E olha só, a nossa berinjela continua branquinha e clarinha. Então, neste momento agora, nós vamos tirar elas do marinado de água com sal. Todas elas. E vamos para a nossa próxima etapa. Gente, essa berinjela fica muito gostosa. E ela é rápida de fazer. O único tempo que demora mais é o tempo de forno e o tempo de deixar ela marinando na água, porque olha só, tirou toda a oxidação, que é o que a gente queria. Então agora, vamos para a nossa próxima etapa. Gente, eu vou tirando elas da bancada aqui, para podermos trabalhar de uma a uma. Vai ficar mais fácil, tá? Nós vamos fazer uma cavidade nelas, mas a gente precisa que fique pelo menos a espessura de um dedo nas laterais, para que ela não amoleça demais e não rasgue. Então vamos passar primeiramente uma faquinha de serrinha, gente, fica melhor, ou de pontinha, né? Para que a gente possa tirar essa parte interna aqui. Nós vamos fazer um túnelzinho. Vamos, ó. É só passar a colher, olha como sai com facilidade. E a gente reserva. Isso aqui a gente tira, não até o fundo, tá, gente? É só um pouquinho. A gente vai tirando aqui de cima, uma partezinha, e vamos reservar. Olha só, tivemos mais uma surpresinha desagradável, mas nessa vai ficar. Como é orgânica a nossa berinjela, gente, a gente às vezes tem uma surpresinha não muito agradável, mas fazem parte. Vou fazer mais uma aqui, ó. É só retirar aqui também, gente. Essa pontinha também, ó. É importante que vocês façam tipo uma canoinha, tá? Tipo uma canoa. Vão tirando só pela lateral e deixo um dedo de espessura. Passam uma colher no fundo e olha só, ela vai soltando com muita facilidade. E a gente vai eliminando essa parte. Na verdade, eliminando não, só tirando aqui do meio da nossa berinjela, porque essa parte aqui nós vamos usar. Nós vamos usar toda a nossa berinjela. Neste canal Receitas na Praia, a gente não descarta nada, a gente aproveita tudo. O alimento, além de ser gostoso, ele também é caro, né, gente? Então, a gente não tem condições de ficar colocando comida fora. Não dá para fazer isso, não. Então, a gente agora reserva essa nossa nova canoinha e vamos fazer as outras. Eu vou terminar todas elas aqui e já retorno. Essa parte interna que retiramos da berinjela, vamos picar bem pequenininho, tá, gente? Bem pequenininho. Toda ela. Estou terminando de picar bem pequenininha a parte interna da berinjela. Picamos a berinjela. Mas, primeiramente agora, nós vamos pegar essa misturinha de tempero que a gente fez e vamos passar em todas as nossas canoinhas. Vamos temperar todas elas. Dessa forma, gente, fica mais fácil para temperar. Porque se você passar o sal, a pimenta, todos os outros temperos, eles se espalham, mas eles também não absorvem. A berinjela não consegue absorver tão bem. Assim, se você faz um molhinho, toda ela absorve parelho, de ponta a ponta, o tempero. E vamos temperar todas as nossas canoinhas. Temperamos todas as canoinhas e vamos acondicionar ela dentro de uma forma. Eu coloquei papel manteiga. Se vocês quiserem untar
assim, ó, é opcional. Eu coloquei papel manteiga porque eu gosto muito de trabalhar com papel manteiga, fica mais fácil depois pra gente retirar, sem que grude e sem que queime embaixo. Então agora nós vamos rechear as nossas canoinhas de berinjela. Acondicionei dentro de um bowl a berinjela que a gente picou em quadradinhos, que foram o meio das canoinhas. E agora, nesse momento, nós vamos acrescentar aquela calabresa, a linguicinha de calabresa com a cebola que a gente refogou. Vamos colocar aqui no nosso bowl para incluir na nossa berinjela. Vamos colocar também um tomate picado. Esse tomate, gente, é com semente, tá? Eu cortei, tirei a parte da base dele e piquei em quadradinhos. Vou acrescentar também meio pimentão picado, pimentão verde. Se tiver algum dos ingredientes, pessoal, que vocês não gostem ou não puderem comer, vocês ou retiram, porque são opcionais, ou vocês substituem, porque a gente pode colocar cenourinha, a gente pode colocar uma couve, tem inúmeras outras opções que a gente pode acrescentar nesse nosso recheio. Agora, aquele restinho que ficou daquele molhinho que a gente fez de temperos, nós vamos acrescentar aqui no nosso recheio, que é o azeite de oliva, a pimenta, o sal, todos os ingredientes de temperos que nós colocamos aqui nesse bolzinho, nós vamos acrescentar aqui e vamos misturar bem para que todos eles se homogeneizem. Gente, se vocês estiverem gostando do vídeo, estiverem gostando das nossas receitas, dê um like. Aquele seu chimite para nós é realmente muito importante. E se você for novo aqui no canal, se inscreva, faça parte, venha participar de Receitas na Praia. Toda hora a gente tem receitas boas, maravilhosas, fáceis, gostosas e rápidas para fazer. Vamos acrescentar 2 colheres de azeitonas picadinhas. E vamos colocar também 150 gramas de queijo mussarela. Para que o nosso recheio fique um pouco mais cremoso, vamos acrescentar 3 colheres de requeijão. Você também pode colocar creme de leite, o que você tiver em casa. É só para dar uma cremosidade maior no nosso recheio, para que ele não fique só com o queijo, porque o queijo a gente sabe que ele fica firme, né? Ele dá uma grudadinha. Agora, o requeijão vai dar uma cremosidade maravilhosa. Ou se você não tiver requeijão, o creme de leite também dá super certo. Meus queridos, eu provei esse recheio e vou falar para vocês que assim, ó, tá uma delícia. Está simplesmente fantástico. Tá muito, muito gostoso. Agora a gente recheia. Vamos colocar em todas as nossas canoinhas de berinjela. E vocês viram como é prático e fácil de fazer? É picar, mexer, misturar e deu. A única coisa que a gente deu uma pitadinha foi na calabresa e na cebola, porque fica mais gostoso, gente. Tá? Fica mais saboroso, dá uma picadinha e uma refogada na cebola e na linguiça calabresa. Você também pode usar linguiça calabresa grande, se você tiver em casa ou preferir a maior, também dá super certo, também fica super gostoso. Aí vamos preencher todas elas. E vocês viram que assim, ó, todo o recheio, a gente pode colocar todo ele. Dá pra fazer uma montanha de recheio. E vai ficar saboroso. Importante, pessoal, eu já coloquei o forno para pré-aquecer a 10 minutos, tá? A 180 graus. Então agora, quando nós terminarmos de preencher as canoinhas, já vai pro forno pré-aquecido a 180 graus. Hoje eu vou deixar ele em torno de uns 20 minutos, mas eu passo para vocês depois o tempo exato que eu deixei, porque às vezes, quando tá muito calor, às vezes leva menos tempo, tá? A temperatura, quando tá muito alta, fora, no caso, leva menos tempo. Então eu vou verificar quanto tempo vai ficar, porque daqui a pouco pode levar só uns 15 minutos, mas eu verifico e digo para vocês. E depende muito do forno que vocês têm em casa também, tá? A temperatura e o calor que ele tem. Eu vou dar só uma breve regadinha de catupiry no nosso recheio. Porque, gente, eu amo catupiry, eu amo queijo. Eu tenho verdadeira paixão
Tudo que tiver queijo de catupiry é pro meu paladar. Agora vou levar ao forno, que já está pré-aquecido. E assim que ele ficar pronto, eu digo exatamente a quantidade de tempo que deixamos no forno. Gente, mais um prato lindo, gostoso, finalizado. Coloquei uma rodela de tomate e um manjericão para enfeitar e saborizar. Agora nós vamos dar aquela partidinha aqui, para vocês verem a cremosidade e a delícia que está esse prato. Gente, é uma delícia comer. É uma delícia saborizar. E na mesa de vocês, isso aqui, além de ser um prato hiper mega fitness, é hiper mega saboroso. Mais um prato delicioso finalizado, exclusivamente para você. Beijos, beijos, meus amores, e até a próxima receita.